Olá, meus amados, eu cumprimento a todos com as graças e com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero ser bem breve, eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive ontem. E logo em seguida veio a resposta do Senhor na minha vida, me trazendo o discernimento que Deus me deu nesse sonho. Hoje é dia 10 de outubro, eu tive esse sonho dia 9, foi ontem. Mas eu vou dar um relato aqui de como aconteceu. Diz que a gente estava em um campo, eu estava em um campo, e havia uma cerca na minha frente. E do outro lado dessa cerca havia um ser, havia um homem, que não dava para identificar. E do lado desse homem tinha outra cerca, só que do lado dele tinha uma cancela que dava acesso para essa outra pastagem. Então, o que acontece? Desse lado dessa outra pastagem tinha mais duas pessoas. E essas duas pessoas eram semelhantes a meus dois irmãos que eu tenho. Irmão biológico, não é irmão de igreja não, é irmão biológico. E de repente surge uma manada de leão, assim vamos supor assim, uns 5, 6 leões. E eles vêm na nossa direção. Mas por eu estar do outro lado, na verdade eles estavam do lado dessas três pessoas que estavam do lado oposto. Eu estava do outro lado. E esses leões, eles vêm correndo em direção a mim. E quando eles chegam perto desse homem desconhecido, eles param. Lembrando que havia uma separação entre eu e essas outras três pessoas do outro lado. 2 eu consegui identificar e 1 não. Então, quando eles chegam perto dessa pessoa, eles travam. Mas eles não atacam essa pessoa, mas ela tinha um rosto que não dava para identificar. Era uma figura que não dava para identificar. E então eles passam pela porteira e vai para o outro lado, onde estavam meus dois irmãos. E eles atacam um dos meus irmãos. Só que alguns leões, os mais cabeças, os mais velhos daquela tribo, eles param perto desse homem desconhecido. E os mais novos, eles correm em direção a meu irmão e atacam ele de forma brava mesmo. Mas a minha sensação é que meu irmão, ele conseguiria se defender. Ele ia sofrer esses ataques, mas ele conseguiria sobreviver. E o meu outro irmão que estava do lado, a sensação é que ele estava muito vulnerável também. Mas ele também queria ajudar o meu outro irmão. Então, eu vi aquilo e eu falo, nossa, leão no sonho, que assim, até sonhava e entendo que o leão tem uma simbologia muito forte no cristianismo, no meio cristão, dos evangélicos, né? Se refere também até à tribo de Judá. E então, eu vendo todo esse movimento, eu me senti ali como se eu tivesse protegido, mas eu queria ajudar, mas porém eu estava do outro lado. E aí o que acontece nessa história toda? Eu recebi essa visão, esse sonho, aí fui dar uma passeada aqui dentro da seringa, fui dar uma passeada, e quando eu cheguei lá, eu pensei nesse sonho, eu falei assim para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer me dizer? Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Eu falo assim, sabe, com Deus, como se eu estivesse falando assim, igual eu estou falando com vocês aqui. Fala comigo, Deus. Me mostra o que o Senhor está querendo me mostrar desse sonho. Tudo bem. Aí voltei para casa. Aí recebi uma ligação, recebi uma mensagem, uma ligação de alguém que dizia o seguinte:
está acontecendo isso e isso com fulano. E aí na hora não deu para entender o porquê. Por que aquela pessoa estava me falando aquilo? Mas que é algo muito grave em relação à pessoa que eu estou querendo, que é o meu irmão, que é um dos irmãos que está acontecendo. Que na verdade é algo muito sério que está acontecendo, problema conjugal do meu irmão, um problema conjugal, todo mundo sabe o que é. E aí eu fiquei assim muito abalado. Então eu cheguei em casa, deitei um pouco e comecei a refletir. Aí lembrei do sonho. Quando eu lembrei do sonho, já era à noite, ontem à noite, eu peguei aí o celular e liguei para mim e mandei uma mensagem para minha irmã, relatando meu sonho. Aí, aquele sonho, ela disse, faz todo sentido o problema que está acontecendo hoje. E isso foi uma revelação de Deus para a minha vida, sabe? Deus, ele se revela. Nós é que nós temos que entender o que Deus está querendo passar. Claro, eu entendo o sonho perfeitamente. Nunca vi hoje algo tão... É porque eu não posso falar aqui, pessoal. Eu não posso comunicar tudo o que está acontecendo, porque é um problema muito sério, familiar. Mas eu não posso relatar aqui. Mas assim, Deus me mostrou. E foi poucas as vezes que eu vejo, assim, Deus já me mostra algumas coisas, mas são poucas vezes que eu vejo isso acontecer. Deus tem me mostrado coisas, assim, muito, é até difícil de falar. Mas Deus, ele tem se apresentado de uma certa forma, se revelando. Nós só precisamos entender o que Deus está querendo dizer. E Ele está falando, mas só que nós não estamos entendendo. Mas graças a Deus, Deus está se mostrando para mim. E eu, com muita humildade, com muita simplicidade, eu quero a cada dia mais acarretar aquilo que Deus tem lançado sobre a minha vida. Eu só tenho que agradecer a Jesus. E em cima disso eu fiz uma oração para Ele. Falei toda a verdade, não escondi nada. O que Deus mandou falar, eu falei. Falei toda a verdade para Ele. E agora é esperar para ver o que vai acontecer. Precisamos de oração, o mundo está meio cheio de pessoas má, cheio de pessoas ruins. Mas existe alguém que tem voz. Existe alguém, por mais que seja pequeno. As pessoas ainda querem te ouvir. E ele hoje, alguns rejeitam as minhas palavras, mas outros recebem. É como Jesus estivesse é como relembrar aquele momento que Jesus estava na cruz. Em um que ignoravam Jesus, mas o outro, ele reconhecia Jesus. É isso que acontece nos nossos dias. Sempre tem alguém que nos apoia, que nos entende, mas tem outros que não entendem. Por isso há essa grande desavença. Mas Deus, Ele sempre será o controle. Nós vamos entregar nas mãos de Deus. Então, meus amados, fica na paz. Eu vou tentar explicar com mais tempo. Conforme eu vou tendo visões, eu vou tendo sonhos, eu vou estar relatando aqui para vocês o que Deus está querendo me falar. Amém? Então fique na paz. Eu sei que muitas coisas não ficou clara, porque eu não posso falar, eu não posso explicar tudo, mas depois, com o passar do tempo, acho que eu vou tomando mais conhecimento, mais
mais sabedoria para poder lidar com esse tipo de coisa, tá bom, pessoal? Meus amigos, meus amados irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe e Ele derrame sobre a sua vida muitas bênçãos, muitas maravilhas sobre a tua vida, tá? E louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém? Engrandeço o nome do Senhor, que Ele merece. Amém.